uma cova embaixo, que é propícia a acumular serpente. A minha região no Paraná é uma região com muita cascavel, muito urutu. Eu cresci com as cobras à volta. Tenho medo, sim, enfrento se precisar. Por exemplo, há 4 anos estava eu na Ilhabela, que é no litoral norte de São Paulo, que é uma ilha que tem 90% de mata atlântica preservada. Por isso tem muita serpente. Saí eu de manhã, hora que eu acordei na cozinha, fui fazer café. Quando eu chego na cozinha, uma cobra na cozinha. Saí correndo? Não. Fui lá e peguei? Claro que não sou maluco. Tenho medo, sim. Enfrento se for necessário. O que eu fiz? O que faz o caipira. Olhei a cobra e fui afastando bem devagarinho. Cobra e sogra, você mantém contato visual. Fui afastando. Abri a gaveta da cozinha sem tirar o olho da cobra, puxei a gaveta, tirei um saco de lixo, daqueles pretos, abri, fui numa área próxima a ela, mais seguro, abri a boca do saco, ela vem e entra, é automático. Quando ela entrou, segurei pela boca, foi até a mata e soltei. Matei? Não precisava, segurei por baixo, jamais, tenho medo, tenho pânico, não. Você tem medo da crise do Brasil? Que bom, tome providência. Prepare-se. Você tem medo de avião? Procure tratar-se se você tiver pânico. Medo não é ruim. Aliás, outro dia eu estava em São Paulo, decolando em direção a Uberlândia, Cássio. Uberlândia, você imagine que delícia. Uma região que eu gosto bastante, no Triângulo Mineiro. E no piloto, na hora que ele foi decolar, ele abortou a decolagem. Sem levantar o bico da aeronave. Aí ele taxiou, foi para aquela área no Congonhas, onde tem oficinas, e nós ficamos ali 1h30 parados, aguardando, e eles começaram a abrir a turbina do lado direito, nada falava, 1h30 parados, eles abriram a turbina do lado direito, foi criando aquela contração esfincteriana coletiva, ninguém nada dizia, e eu ainda gosto de sentar do lado direito da aeronave, eu estava ao lado da turbina. De repente, um mecânico saía fazer assim, outro fazia assim. Depois de 1h30, eles fecharam a turbina e ele começou a taxiar de novo. Ninguém nem respirava dentro do avião. Na hora que o piloto foi decolar, ele fez uma coisa inteligente. Em vez de ele fazer o discurso dele de dentro da cabine e ser para nós, passageiros, só uma voz, ele fez uma coisa inteligente. Ele saiu da cabine e veio até o corredor. Porque o líder, na hora da crise, põe a cara. O responsável, na hora da encrenca, se mostra, não manda recado. E aí ele saiu, disse: bom dia, vocês imaginam, eu sou o comandante da aeronave, peço desculpas, tivemos um atraso de 1h30, não tem como recuperar esse atraso, o nosso trajeto até Uberlândia é menor, mas eu vou tentar alguns desvios autorizados. Mas quero dizer a vocês que isso se deveu a algo que é para nossa segurança. Existe uma luz que acende no painel, na possibilidade de neve na turbina. Nós estamos indo para Uberlândia. A chance de neve na turbina é de 0,001. Mas ela não é de 0,000. E a luz acendeu. Por isso eu resolvi mandar olhar. Agora vimos que é só um problema com o relé de conexão com a turbina direita. Está tudo em ordem. E nós vamos decolar com segurança. E para vocês ficarem tranquilos, quero lembrar. Eu sou piloto há 25 anos. Tenho 3 filhas maravilhosas. Se esse avião tivesse algum problema, a primeira pessoa que não ia estar aqui dentro era eu. Pronto. Deu aquele relaxamento esfincteriano coletivo. Ele decolou. O que ele falou para nós? Que ele tinha medo. Mas ele tinha coragem. Só que a coragem tem que ser a coragem preparada. A finalidade é que a gente torne nossa coragem mais competente. Nossa coragem mais preparada na família, no negócio, na cooperativa, na comunidade. Por isso, atenção, insisto, coragem não é ausência de medo. Aliás, para quem pegar o livro Qual é a Tua Obra, o prefácio dele é feito por uma filha minha que mora em Florianópolis, com 2 dos meus netos e o marido dela. É ela que faz o prefácio do livro, porque na minha casa são sempre meus filhos que fazem os prefácios dos meus livros. Não quero ninguém que fale mal de mim, então são eles que fazem. E Ana Carolina, que aliás é advogada criminalista,
ela conta no prefácio uma coisa interessante. Hoje ela tem 37 anos, mas quando ela tinha 27 anos, um dia ela estava em Brasília, na porta da sala de audiência de um ministro do STJ, para fazer a primeira sustentação oral da vida dela junto a um tribunal superior. Vocês imaginem, 27 anos de idade, na porta da sala de audiência de um ministro do STJ, obrigado, a perna dela não parava no lugar. Ela tremia. Aí ela me ligou em São Paulo no celular e falou: pai, pelo amor de Deus, eu vou entrar agora para falar com o ministro do STJ. Eu só tenho 27 anos, pai. Por favor, me ajude. Como é que eu faço para ser segura como você? Eu disse: espere 30 anos. Porque junto com coragem, há uma outra coisa que é necessária para viver cenários turbulentos, que é paciência. Paciência. Paciência não é lerdeza. Ser lerdo é sinal de incompetência. Ser paciente é sinal de inteligência. Insisto, lerdeza é diferente de paciência. Nós perdemos um pouco da paciência, sabe por quê? Nós nos afastamos muito do mundo da roça. E a agricultura é a arte da paciência. A borboleta não pode sair do casulo antes da hora. Não adianta você tentar amadurecer um cacho de banana à força. Você até faz, usando carbureto, mas ele não vai ficar com o mesmo sabor. A agricultura é a arte da paciência. A atividade cooperativada é a arte da paciência. Se vocês observam, o Cicobi Crédito Rural cresceu imensamente nos últimos anos, como aqui a gente viu, né, no vídeo. Mas isso foi feito com coragem, paciência, dedicação, não com lerdeza. Claro, eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo. E todas as vezes que eu ia nomear um assessor, além de ler o currículo, ver a indicação, ver a capacidade, eu tinha um teste final. Eu levava o eventual candidato ao andar onde eu ficava, e lá no fundo do corredor havia uma cozinha, que a gente fazia lanche, etc. Aí eu levava o candidato até a cozinha e o ensinava a fazer polenta, que o mineiro chama de angu, o carioca chama de angu, o ensinava a fazer polenta. Se ele conseguisse fazer polenta, eu nomeava. Porque para fazer polenta precisa 3 habilidades fortes, que é o que tem que ter um assessor: paciência, persistência e resistência. Paciência, persistência e resistência. Aliás, para lidar no mundo do agronegócio, para lidar no campo do financiamento de crédito, precisa paciência, persistência e resistência. Paciência, porque não adianta você esquecer que se você mexer muito lerdamente, o fubá empelota no fundo ou gruda. Persistência, porque depois de 5 minutos mexendo parece que não vai dar liga e tem que ir. E resistência, porque depois de 2 minutos fazendo esse gesto, o braço dói demais. Por isso, olha só, paciência não é lerdeza. Daí eu ter dito, Ana Carolina, que a gente chama de Carol, espere 30 anos. Não para ela esperar 30 anos para demorar, mas para consolidar. Cuidado, hoje uma parte da nova geração, formada por nós, é impaciente. Ela acha, olhando o que você tem, a casa que você conseguiu, o patrimônio que juntou, a terra que você é dona ou dono, acho que aquilo foi automático. Não viu o esforço, a dedicação, não viu o número de anos que você teve que literalmente sofrer, comer grama, ter dificuldade para conseguir o que consegue. Aliás, hoje uma parte desses jovens, por responsabilidade nossa, não consegue ter essa ideia de esforço. Quer ver um exemplo? Eu até escrevo isso no livro Família, Urgências e Turbulências. Você, às vezes, aos 40 anos de idade, nunca foi a Porto Seguro, na Bahia. Teu menino de 16 anos já foi, na formatura da escola. Você pagou uma nota, ele ficou uma semana lá na passarela do álcool. Quando ele volta, você vai ao aeroporto recebê-lo, imaginando que ele vai sair babado de gratidão por o que você fez. Na hora que ele sai no saguão, que você vai abraçá-lo, fala: e aí, filhão, como é que foi lá?
Legal. Mas estava gostoso? Normal. Aquele tédio. Aquela ideia de que tudo é automático, de que tudo é óbvio. E não é. Precisa esforço, dedicação, capacidade, união. Uma das coisas mais importantes hoje dentro do cooperativismo é formar as novas gerações, porque do contrário nós perdemos a ideia. Como a atividade cooperativada, ela permite que você tenha ganhos que são superiores a outros modos. Uma parte dos filhos de cooperados não percebeu ainda o quanto que é preciso que isso vá adiante, porque do contrário perde energia, perde vitalidade, perde a capacidade de fazê-la. E a Ana Carolina, a Carol, como a gente chama, ela tem 2 dos meus netos. E a Ana Luísa, que é uma delas, que tem 4 anos de idade, a Carol dela estava grávida no ano de 2012. E a Carol, nos 3 primeiros meses da gravidez da Ana Luísa, ela passava mal a beça. Como acontece com algumas mulheres, ela vomitava muito. E todo dia ela me ligava em São Paulo e dizia assim: pai, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, pai. Eu estou no 3º mês ainda e eu vomito todo dia. Eu falava para ela: filha, coragem. E papai vai te contar uma coisa, aproveite essa fase que você está, porque ela é a melhor que tem na maternidade. Duro vai ser quando a bichinha sair daí de dentro. Na hora que ela sair daí, você vai ver o pega como é que é. Você vai ter que cuidar dela até o fim da tua vida, ou, o que é mais difícil, até o fim da vida dela. Que alguns de nós cuidamos dos nossos até o fim da nossa vida e outros cuidamos até o fim da vida deles. Por isso, disse eu, coragem. Aliás, papai vai te contar uma coisa, vomite com alegria. Porque no dia que ela sair daí, agora ela sabe o que significa cuidar, ir atrás. Tem que tomar conta. Minha mãe tem 88 anos de idade. Moramos em São Paulo, na mesma rua, próximos. E ela continua cuidando de mim. Ontem à noite ela me ligou, era 11 horas da noite. Falou: filho, onde você está? Falei: estou em Goiânia, mãe. Falou: já jantou? Falei: já. Falou: já escovou o dente? Eu não tinha escovado ainda. Falei: não, mas vou fazer já já. Imagine eu um avô de muito mais de 60 anos de idade. E ela continua tomando conta de mim. Claro. Por que isso? Porque ela tem medo. Medo que eu perca a saúde, que eu perca a condição, que eu perca a decência. O Brasil vive hoje um momento turbulento. A gente tem medo de perder a decência, de perder a esperança. Tem que ter coragem. Mas a coragem tem que ser preparada, tem que ser buscada. Nesta hora, quero lembrar: cenários turbulentos, mudanças velozes. Negação, proteção ou superação. Há pessoas que, frente ao cenário que é turbulento, recuam, se afastam, se aquietam e ficam dizendo uma frase perigosíssima que é: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Olha que coisa interessante. Eu gosto demais de uma frase dos latinos que diziam algo que é importante para você e para mim. Aliás, eu vou lançar um livro com esse título no final desse ano, porque eu gosto demais dessa frase. Os latinos diziam: a sorte segue a coragem. A sorte segue a coragem. Às vezes você diz: mas aquela pessoa tem uma sorte danada. Olha como é que as coisas dão certo para ela. Não. O que ela tem é coragem de buscar, de fazer, de estudar, de procurar. A sorte segue a coragem. Não tenha a menor dúvida. Às vezes eu termino uma palestra e a pessoa, para me elogiar, me ofende sem querer. Ela diz assim: Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva quando ela fala isso. Porque quando ela diz que eu tenho o dom da palavra, ela está querendo dizer o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que tudo é automático, que Deus me chamou e falou: vem aqui, você vai falar em público. Claro que não. Faz 60 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Para eu escrever 32 livros, eu tive que ler mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade, conhecendo, conversando, sabendo
Hoje eu fui ao Crédito Rural logo na hora do almoço. Assim que eu cheguei, conversamos, aprendi. À tarde, agora há pouco, estava dando entrevista, ouvindo questões. Amanhã eu viajo, eu vou. Erro, acerto, procuro. E a pessoa vira e diz assim, olha só, você tem o dom da palavra. Dá vontade de remetê-la para o local certo e sabido. Claro que eu gosto de elogio. Ela pode dizer, você fala bem, mas dizer que eu tenho o dom. Se eu não tenho dúvida de que eu fui abençoado pela possibilidade de poder falar em público, mas eu tive que pegar esse dom e desenvolvê-lo. Não é uma coisa automática. Faz 42 anos que eu sou professor. Faz 42 anos que eu estou em cima de um espaço de comunicação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sorte segue a coragem. Às vezes me pergunto, Cortella, como é que você começou a falar em público? E eu faço isso no rádio, na televisão. Faço aqui, faço numa sala de aula. Faço diante de programa. Semana passada, eu estava terça-feira na Fátima Bernardes, né, falando sobre um livro novo com o Marcelo Taz, era ao vivo. Gravei coisas que foram ao ar no Faustão no domingo agora, né, falando sobre o dia do trabalho. Faz parte do meu cotidiano. Quem olha falando, fala assim, nossa, olha só como é fácil. Exige esforço. A sorte segue a coragem. Quando os cenários são turbulentos e as mudanças são velozes, eu preciso ser capaz de superar aquilo que me dificulta, proteger o que me ajuda e negar aquilo que não serve mais. Insisto, às vezes perguntam para mim, como é que você começou? Eu até vou contar para vocês, é curioso, porque eu nasci em Londrina, como disse antes, e minha família se mudou para São Paulo em 1967, 50 anos esse ano. No final do ano, dia 27 de dezembro de 1967. Minha família é de formação católica e mudamos numa sexta-feira e no domingo fomos todos juntos à igreja assistir a missa do domingo na Rua Maranhão, próximo ao lugar onde a gente tinha mudado. E eu, caipira de Londrina, sentei bem no primeiro banco. Cidade grande, lugar novo, quero ver como é que é. Olha que coincidência boa. 1967 é quando a Igreja Católica, quem tem mais idade aqui se lembra, começou a modificar o culto católico. Até 1967, quem aqui é mais idoso se lembra, a missa era com o padre de costas, em latim. É interessante, porque a partir de 1967, o Concílio Vaticano II orientou a que a missa fosse no idioma nacional, no nosso caso português, e com o sacerdote de frente para o povo. Com uma outra mudança. Antes, no altar, só podia estar o sacerdote ou coroinha. Em 1967 para 68, o culto dos católicos começou a chamar ao altar leigos para fazerem leituras. Eu sentei no primeiro banco no dia 29 de dezembro. O padre começa a missa dizendo, eu tinha 13 anos de idade. O padre começa a missa dizendo, a partir de hoje, em função das orientações do Vaticano, haverá a presença também de um leigo na missa, fazendo uma leitura, e vamos começar hoje. Menino, eu tinha duas possibilidades. Sair correndo, que era o meu desejo, ou subir e fazer. Eu decidi subir. Subi tremendo. O padre me deu um texto. Para o meu azar era uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Já tropecei aí. E comecei a ler. E fiz uma bobagem danada. Fiquei segurando o papel com a leitura. E quando você está nervoso, ele treme. Quanto mais ele tremia, mais eu tremia. Quando eu terminei, eu desci. Nem lembro direito o que eu li aquele dia. No domingo seguinte eu fui à missa, sentei lá no fundo, lógico. O padre começou a missa e falou, bom, como nós temos feito a semana toda, a partir, né, desse ano, haverá sempre a presença de um leigo na leitura. Menino, eu sei que leu domingo passado. Aí eu vim. No domingo seguinte eu já tinha me preparado. No sábado eu tinha ido ver qual era a leitura. No outro domingo eu estava gostando.
no quinto domingo eu sentava aqui na frente, pronto para ele me chamar. Depois eu comecei a ler na missa das 8, das 9, das 10, das 11, do meio-dia. E faz 42 anos que eu sou professor. Mas olha que sorte ter o Cortella. Claro que não. A sorte segue a coragem. Mas essa coragem tem que ser preparada, tem que ser organizada, tem que ser estruturada. Obrigado. Tem que ser uma coragem que a gente seja capaz de dar a ela competência. Por isso, eu queria lembrar algo. Os cenários são turbulentos e as mudanças são velozes. Qual é o pior perigo no mundo de mudança? Você achar que já está pronto. Achar que já sabe. Pode deixar. Para mim, eu já sei o que eu quero. Cuidado. A coisa mais perigosa no mundo de mudança é ficar velho. Envelhecer a cabeça, a prática, o negócio. Olha que coisa. Eu tenho um livro chamado Não Nascemos Prontos. Aliás, é um livro contra uma ideia que circula por aí, que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso é uma bobagem. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso não acontece com gente. Acontece com fogão, sapato, geladeira, trator. Nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu não nasci pronto e vim me gastando. Eu nasci não pronto e vim me fazendo. E em 2017, eu sou um novo Cortella. Não sou inédito. Que parte do que eu sou eu trouxe da minha história, mas eu não sou mais o mesmo. Nesse sentido, o livro se chama Não Nascemos Prontos. E quem faz o prefácio é o André, meu filho que tem mais idade, que tem 40 anos. E, aliás, ele tenta no prefácio uma coisa curiosa, ele escreve isso. Ele tenta explicar no prefácio o que é ser filho de filósofo. Porque quando ele era criança, os amigos falam, o que teu pai faz? Ah, meu pai é filósofo. Fala, o que teu pai faz? E ele tenta explicar isso no prefácio. O André tem hoje 40 anos, mas quando ele tinha 18 anos, um dia ele estava fechado em casa, no quarto dele, ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu sou filho de italiano, eu estava na sala ouvindo ópera. Eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Música boa para mim é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, ela é boa. Tanto faz qual é a música. Quem aqui gosta de ópera sabe que ópera a gente ouve um pouquinho mais alto. O André saiu do quarto dele injuriado por causa da altura da música e veio até a sala para me dar uma bronca por causa da altura. Aliás, hoje ele gosta de ópera, na época não. E ele saiu de lá e veio até a sala. Aliás, eu estava ouvindo uma área do Puccini chamada Mio Babino Caro, meu papaizinho querido, que é uma área estupenda. Quem gosta de ópera sabe, ela é para soprano, não dá para eu cantar aqui, pelo óbvio, eu não sou. Foi gravado um dia por Maria Callas. É magnífico, eu até dou risada, porque tem gente que põe essa área na igreja, em cerimônia de casamento, na hora da bênção das alianças, e sempre eu dou risada, porque ou a pessoa não entende de ópera, ela entende muito de casamento, que a área fala de uma menina que vai se matar. Esse é o conteúdo da música. E a pessoa põe no casamento. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo num centro cirúrgico, numa cooperativa, numa churrasqueira. E eu ouvindo lá Mio Babino Caro, aliás, acho que eu tenho. Você conhece? Desculpe se alguém aqui colocou já no próprio casamento. Pode até ter acontecido, querido. Ó, meu papaizinho querido, tenha piedade de mim. Eu aqui na beira da Porta Rossa, em Florença. Ou o senhor me dá esse anel de noivado, ou eu me mato. E ela se mata. E a pessoa põe na igreja, na hora da bênção das alianças. Deve ser premonição. Eu ouvindo ópera, o André ouvindo rap. Ele saiu do quarto dele, veio até a sala e falou, pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Isso lá é música. Eu falei, André, meu filho, que pena. Você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental.
Você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça para aquilo que é diferente. Você aos 18 anos de idade está ficando impermeável à renovação do teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade acha que o único tipo de música que presta é aquela que você já ouvia. Você aos 18 anos de idade não consegue ir além do lugar onde você já estava. Você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias. Falou, pai, você está ficando louco. Eu falei, André, eu estou ficando louco, você está ficando velho. Atenção, não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. Idoso é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade. Velho você pode ser com 15 anos de idade, 20, 40, 60. Tem menino de 15 anos de idade que já está velho. Cheio de certeza, acha que já sabe. Aliás, ele acha que ele que inventou o mundo, que o mundo começou com ele. Tem gente de 50 anos de idade que está velha. Tem gente de 70 que não envelheceu. Não confunda idoso com velho. Uma pessoa velha é aquela que acha que já está pronta, aquela que acha que já sabe, aquela que não abre a cabeça e, portanto, nos cenários turbulentos, ela é incapaz de negar o que nela é velho, proteger o que precisa ser guardado porque é idoso e, claro, superar o que tem que ser levado adiante. Insisto na ideia. Há muitas pessoas aqui que são da área de educação escolar, são colegas meus, professoras e professores. Cuidado, eu sempre digo, você professora jovem, que acabou de entrar na docência, que começou a dar aula 1 ano, 2, te dou um conselho. Na escola, afaste de professora velha. Afaste de professora velha e aproxime-se de professora idosa. Que a professora idosa é aquela que continua aprendendo, indo buscar, participa, estuda, vai atrás. Está com 60 anos de idade, está ali. Cuidado com a professora velha. A professora velha é aquela que o tempo todo fica só te desanimando. Ih, fica na tua. Deixa, com a minha idade você vai aprender. Cuidado. Isso acontece numa cooperativa também. Gente que envelhece a cabeça. A prática acontece numa família, num negócio. Por isso, atenção, não confunda idoso com velho. Um museu, ao contrário do que pensam os tontos, não é lugar para coisa velha, lugar para coisa velha é lixo ou reciclagem. Museu é lugar para coisa idosa, o idoso tem valor. Eu, Cortella, sou professor há 42 anos. Será que eu já sei dar aula? Até certo ponto. 42 anos de docência. Eu preciso entender algumas coisas para não envelhecer a cabeça. Eu estou vivendo cenários turbulentos. O aluno que entrou esse ano na universidade, aquele que entrou aqui em Goiás, que está aqui em Rio Verde, no primeiro ano de economia, administração, agronomia, veterinária, os alunos que já estão quase na metade do primeiro ano, que ano eles nasceram? 1999. No ano que vem chega na faculdade a primeira geração que nasceu no ano 2000. Para vários de nós aqui, o ano 2000 era uma referência do impossível. Ah, isso aí só no ano 2000. Já foram quase 18. Será que eu já sei dar aula? Ah, mas essa meninada... E os meus alunos nasceram em 1999. Domingo... Desculpe, segunda-feira agora... Foi aniversário de morte do Ayrton Senna. Meu aluno não conheceu o Ayrton Senna. Segunda-feira agora fez 22 anos da morte do Ayrton Senna. 23. 23 anos da morte do Ayrton Senna. Meu aluno não conheceu o Ayrton Senna. Aliás, ele nem entende o que alguns de nós assistimos corrida de Fórmula 1. Eu falo, uma coisa que o Brasil não tem tradição. Você tá louco, moleque? Como não tem tradição? Nós temos 2 tricampeões e 1 bicampeão. Mas faz tempo. A última vez que o Brasil ganhou o campeonato de Fórmula 1, a última vez que a bandeira brasileira foi balançada numa vitória na Fórmula 1, agora em dezembro, fez 25 anos. 1/4 de século. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1 foi Ayrton Senna, em 1991. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, 1/3 da população brasileira não tinha nascido. Você já imaginou? Já imaginou eu, professor, para comemorar um bom resultado na escola? Imagina se eu, para fazer isso, ponho a canção da vitória. Tananá, tananá. As pessoas ficam olhando. 25 anos que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1
O presidente do Brasil era o Collor, que agora é da Comissão de Ética do Senado. Já pensou? A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a União Soviética ainda existia. Ela é dirigida pelo Gorbachev, homem que tinha um mapa na testa. O debate entre Hillary Clinton e Donald Trump, se fosse há 25 anos, não seria em torno do Estado Islâmico, que não existia, do Boko Haram, que não existia, da Al-Qaeda, que não existia, seria em relação aos comunistas. O inimigo do Ocidente era o comunismo. Hoje, o principal aliado do Donald Trump é o Vladimir Putin. No último ano que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a inflação no Brasil era de 3.000% ao ano. Você comprava um pão de queijo de manhã aqui em Rio Verde, ele tinha um preço, à tarde ele tinha outro. Para a gente ir ao mercado, a gente tinha que ter fôlego para correr na frente do menino que remarcava preço. Porque se você demorasse para virar uma gôndola, ele já tinha remarcado, você pagava mais caro. Vou contar uma coisa que você que é jovem não imagina. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, não havia carro importado no Brasil. Os primeiros carros importados chegaram aqui em 1993. Carros russos. Lada. Quem comprou aqui tem até hoje. Porque aquilo é invendável e imprestável. Serve para o cachorro dormir em dia de chuva. Segunda-feira agora a gente lembrou a morte do Ayrton Senna. Mas quem lembrou? Uma parte. Eu não posso de maneira alguma esquecer que o mundo muda e muda com velocidade. Por exemplo, meu aluno não conheceu os Mamonas Assassinas. Aquele grupo que tanto encantou os nossos domingos. Aquelas músicas altamente espiritualizadas. Aquele fervor religioso. Você estava em casa no domingo à tarde vendo Faustão e chegou a notícia que o avião dele tinha caído ali em Atibaia. Meu aluno não sabe, eu falei porque os Mamonas Assassinos. Falei, Mamonas o quê, professor? Aliás, porque eles não sabem nem o que é mamona. Quanto mais assassina, ele acha que é o nome de um vírus novo. Eu falei, é um grupo de música. Ele falou, o que eles cantam? Eu falei, não, eles cantavam. Eu falei, eles morreram. Vocês nunca viram? Eu falei, não. Eram uns que tinham a Brasília amarela. Brasília? Era um carro projetado por engenheiro brasileiro, vocês nunca viram? Eu falei, não. Aliás, era um carro que tinha 2 carburadores. Carburador? Como é que eu dou aula para alguém que nasceu em 99, 98? Eu preciso me preparar. Você não fica velho porque você conheceu o Lada. Você fica velho se você deixou a cabeça lá. Você não fica velho porque você conheceu os Mamonas. Você pode ser só idoso ou idosa. Você fica velho se você deixou a cabeça lá. Quando eu conto para os meus alunos que Ayrton Senna não conheceu o celular em alta escala. Aliás, aqui nesse auditório, ninguém tinha celular no ano que o Senna morreu. E quem tinha, era raro e caro. E quem tinha, deixava tocar em público. Era sinal de status. Agora é vergonhoso. Outro dia eu fui fazer uma palestra numa penitenciária perto de Presidente Prudente. Pedi para os presos desligarem os celulares. Todos desligaram, isso é incrível. Pessoal gentil. Senna não conheceu o celular em alta escala. Você comprou o celular quando tinha algum dinheiro. Em 96, 97, era cara a beça. E era quase uma arma de defesa pessoal. Você conseguia trocar o pneu do carro, escorando com a bateria dele. Atenção. Em 20 anos ele fez zuf. Esse que está aqui na minha mão agora, manda e-mail, recebe e-mail, tem 6.000 músicas, grava foto, grava filme, ele tem GPS, tem cotação da bolsa, ele indica a temperatura, ele mostra o meu batimento cardíaco e, se eu precisar, faz ligação. Você está rindo? Meu aluno não usa isso para falar, ele usa para escrever. A mudança foi tão veloz que eles reinventaram o telégrafo. Quer falar com teu filho agora? Liga para ele não responde. Manda uma mensagem, ele responde. Aliás, você sabe quando alguém é idoso, que ele está com isso no ouvido. Ninguém com menos de 20 anos de idade pôs no ouvido. Pôs no ouvido é idoso.
Meu aluno não põe isso no ouvido, nem teu filho. E na hora de escrever, ainda escreve com um único dedo. Ou com dois. Há 20 anos, se você escrevesse com um dedo só, você era mandado embora da empresa. Agora ele escreve com um único dedo. E a gente não consegue. Gente com mais idade como eu tem que segurar com uma mão, fazer com a outra. Até de costas, parece uma galinha balançando. O mundo muda e muda com velocidade. Meu aluno não imagina que Ayrton Senna não conheceu internet. A internet no Brasil é de 1995. Olha só, a internet mudou o mundo, mudou o negócio, mudou a política, mudou a escola. Hoje é aniversário de morte de Mário Quintana, poeta gaúcho nascido em Alegrete, que morreu no dia 5 de maio de 1994, com 87 anos. Será que isso que eu estou falando é verdade? Há 30 anos, como é que você saberia se era verdade isso que eu estou falando? Você tinha que esperar acabar a aula, ir até uma enciclopédia Barça, Mirador, conhecer. Ela tinha que estar atualizada. Hoje, mal eu acabei de falar, você já confere no teu celular se eu estou falando a verdade. A nossa competência ficou mais precária. Mudou o negócio, mudou a medicina, mudou a cooperativa, mudou a política. Nosso país só está cavando o pus que apodrece parte da nossa decência e tentando arrancar o pus que fede dentro da patifaria por conta do mundo digital. Porque hoje você deixa rastro em todo lugar. Onde você vai? De quem é esse dinheiro? Não sei. Ué, mas está no teu nome. Nossa, eu nem tinha notado. Mas tem 5 milhões aqui. Eu não tiro extrato. Você deixa rastro. Professor, o senhor está frequentando site pornográfico? Eu? Imagina. Jamais. Ué, mas o protocolo da internet é o teu IP. Às vezes eu entro para ver o que meus alunos estão assistindo. O Brasil hoje ferve no sentido da decência ser procurada, porque não há cura sem febre. Só há aquilo que temos, que é o escancarar a canalice, que resulta às vezes da nossa distração, outras vezes da nossa omissão, muitas vezes da nossa cumplicidade. Nós só temos isso que vem à tona, com o julgamento sendo transmitido pela internet, com sessões do Supremo na televisão. Nenhum país do mundo faz isso. Por conta do mundo digital, que coloca as coisas às claras. Essa semana, a Câmara de Vereadores da cidade do Recife reajustou o próprio Vale Alimentação, só dos vereadores. Rapidamente, as pessoas se organizaram pela internet para fazer um protesto, e eles recuaram. Claro, o mundo digital aumentou essa condição. Se você observa, a internet mudou o jeito de fazer política. Claro, é só você lembrar, nosso país mudou. Você pode olhar a cada 10 minutos e ver novas coisas. O jornal impresso, que é uma coisa que eu gosto, e muitos aqui também, quando você o pega de manhã, você sabe que ele já está atualizado, que ele está com notícias de ontem. O jornal que você pega está com notícias de ontem. Serve para a gente adensar, refletir. Mas se você quiser saber do agora, você tem que olhar na internet. E a coisa muda. Hoje, durante o dia, várias vezes mudou. O Brasil está tendo uma chance incrível. A maior aula de educação moral e cívica da nossa história.